Muito boa noite, muita paz a todos que nesse momento estão participando, dessa live da noite de hoje, que tem um título, a interpretação dos evangelhos, versículo por versículo, para os dias atuais. E nós vamos falar hoje sobre a fé que remove montanhas, certo? Vamos deixar que mais alguém possa adentrar. Nós estamos esperando. Que nós estamos vendo aqui as pessoas, os nossos irmãos, amigos, amigas. Bom, boa noite, Isabel Cristina Braga, muito boa noite, Aline, Rosa Cristina Ferreira, Rosa Cristina Ferreira, a Vânia, Carlos Alberto, muita paz, meu irmão. Bom, enquanto os nossos irmãos vão adentrando, nós vamos fazer a nossa prece de agradecimento a Deus, por esse momento, por essa encarnação, por nós estarmos nesse mundo, vivendo com os nossos familiares, tendo a oportunidade ou as oportunidades de nos melhorarmos, de crescermos, de despertarmos, de realizarmos o autodescobrimento que nos levará à autoiluminação. Com certeza, se nós estamos nesse palco terreno aqui, tem uma finalidade, e essa finalidade é de nos fazer felizes, de vivermos em paz, de vivermos em equilíbrio. Por isso é que todos nós lutamos dia após dia, para que nós assim possamos realizar tudo aquilo que nós programamos antes mesmo de chegar aqui a essa escola terrena. Então que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bom, os evangelhos escritos há mais de 2000 anos, eles têm uma interpretação diferente, vamos assim dizer, de cada religião. Mas os evangelhos em si, ele não tem religião. Jesus Cristo não falou na época de religião, que ele tinha escrito, ou que ele tinha falado, todos os seus ensinamentos foi para a religião A ou B ou C, não foi. O que ele disse, o que ele simplificou toda a sua missão, foi que nós devemos nos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É o que nós precisamos fazer. Então, por ele ter sido escrito há bastante tempo, e Jesus Cristo se utilizou das parábolas por causa da dificuldade da linguagem, da época, porque se falava o aramaico, o hebraico, então proporcionou tudo isso. Mas o importante é que a essência do evangelho não foi tocada, através dos enxertos que fizeram. O evangelho é amor, o amor que nós devemos ter para com o Pai, para conosco e para com o próximo. Jesus Cristo simplificou tudo, e como também quando ele falou nas bem-aventuranças, quando ele fala que bem-aventurados são os pobres de espírito, bem-aventurados aqueles que sofrem, bem-aventurados aqueles que sofrem injustiças, que os mansos herdarão a terra. Mas a nossa proposta de hoje é falar da fé. Da fé, não essa fé que muita gente acredita ainda, e acredita também que Jesus Cristo falou dessa maneira, dessa fé, que basta ter fé. Eu respeito os meus irmãos de outras religiões, não estou aqui condenando nenhum. Eu apenas, através da Casa do Samaritano, da doutrina espírita, nós vamos colocar
esse raciocínio, essa interpretação através da ótica espírita. Por isso é que nós nos propomos a interpretar versículo por versículo os evangelhos. Pois bem, a fé que remove montanhas. Tudo bem, a fé ela é incrível, é o elo de ligação que a gente tem que ter com o Pai. Mas só que nós precisamos provar a nossa fé. Porque se eu digo que tem fé, eu posso muito bem não ter fé. Eu falar somente da boca para fora. A fé, nós temos que demonstrar nossa fé com obras. E principalmente nos momentos mais difíceis da nossa vida, que nós vamos ter que testar a nossa fé. Se nós realmente temos fé em Deus. Então, se nós estamos nessa escola abençoada, os testes, assim como se faz numa universidade, os testes são as provas que nós temos que passar, já que nós fomos criados simples e ignorantes. Então nós passamos por essas provas. Já os sofrimentos são consequência dessas provas, pelas expiações que nós temos que reparar os erros cometidos no passado. Porque Jesus Cristo disse que o semeio é livre, agora a colheita é obrigatória. Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Isso é da lei. E a lei de Deus ninguém muda. É por isso que Jesus Cristo diz que não vinha destruir a lei. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Não cairá uma vírgula da lei até que tudo se cumpra. Quer dizer, então não adianta que Deus não vai derrogar as suas leis. Nós vamos ter que cumprir as leis de Deus. Os 10 mandamentos. Que Jesus Cristo simplificou em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí estão todas as leis e os profetas. Resumiu tudo, fez uma síntese de tudo. Pois bem, a fé que remove montanha. A estrada de Jericó, uma estrada tradicional da época, que ainda hoje existe ainda, que era uma rota comercial, onde os caravaneiros, os mercadores passavam por essa rota e tinham que passar pelas cidades ali próximas de Jericó. Mas tinha uma outra opção. Ou quando você vinha de Damasco, você poderia passar pela estrada de Jericó, como você também poderia ir lá pela terra dos samaritanos. E pela terra dos samaritanos, aquela linda passagem nós temos, que é Jesus Cristo conversando com a mulher samaritana, certo? Mas o que eu vou contar agora aconteceu quando Jesus Cristo estava na estrada de Jericó. Da Galileia, de Cafarnaum para Jerusalém, era aproximadamente 130 quilômetros. E se fazia a pé. E Jesus Cristo costumou fazer esse percurso todinho. Os mercadores tinham os seus camelos, tinham os seus cavalos, aquela coisa tudo. Mas Jesus Cristo saía por ali para fazer as pregações, os seus ensinamentos. Então, um dia ele estava vindo de Jerusalém, quando o povo estava todo ali comprimindo. Por onde Jesus Cristo passava, uma multidão se aproximava dele. Uma multidão, todos carentes, como nós também. Vocês já imaginaram as energias que emanavam de nosso Senhor Jesus Cristo? Hoje você chega próximo de uma pessoa boa, você sente as emanações. Imagine de Jesus Cristo, um espírito perfeito, um com o Pai, como ele mesmo dizia. Então ele estava ali com aquela multidão, a multidão, e os apóstolos ali ao redor dele. E essa multidão, nós devemos nos lembrar que ele chegou a multiplicar os pães e os peixes por 2 vezes, porque ele dava alimentação física, mas dava alimentação espiritual. Quer dizer, quem caminha com nosso Senhor Jesus Cristo encontra fartura. Isso nós precisamos entender, porque ele faz as 2 coisas, alimenta o corpo e alimenta a alma. É o que nós precisamos. Ele multiplicou os pães, mas através dos seus ensinamentos ele alimentava a alma, o nosso espírito,
que veio a esse mundo justamente com essa finalidade. Pois bem, ele estava ali caminhando com o povo tocava nele, aquela coisa e tudo, e ele seguindo em frente. Quando uma mulher chamada Verônica, ela saiu da sua cidade, porque tinha ouvido falar Jesus Cristo nas suas curas. Ele curou o cego Bartimeu, filho de Timeu. Ele curou a filha de Jairo. Ele curou o menino epilético. Ele curou os 10 leprosos. Então foi diversas curas, muitas curas. Então essa mulher saiu da sua cidade e foi em busca de Jesus Cristo, movida pela fé. Porque se ela não tivesse fé, ela tinha ficado ali no lugar. E se não for uma fé racional, ela poderia muito bem ter dito o seguinte: eu vou ficar aqui na minha casa, eu tenho fé em Deus, Ele vai me curar aqui. Não foi isso que Jesus Cristo veio nos ensinar, de forma alguma, certo? Quem quiser vir após mim, que negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Né? Ele deixou o caminho para ficar mais fácil para nós. Então essa mulher saiu. Quando ela chegou na estrada de Jericó, ela viu a grande multidão que estava ali próximo de Jesus, ao lado de Jesus Cristo. E uma mulher que sofria de um fluxo sanguíneo, que é essa mulher, vocês já imaginaram a dificuldade que ela iria enfrentar para chegar próximo de Jesus Cristo? Porque uma mulher que sofria de um fluxo sanguíneo, a mulher já era discriminada. E dessa forma ainda, pior ainda. Porque naquela época, a mulher, quando ia parir, se ela parisse um homem, um filho homem, era 30 dias que ela ficava impura, não podia tocar em nada. Se fosse uma mulher, 45 dias ela ficava impura. Você vê como são as leis dos homens. Ainda bem que a doutrina espírita coloca que o espírito é assexuado. Ele pode vir numa vida como homem, pode vir noutra vida como mulher. Ainda bem que não tem mais isso. Então ela encontrou dificuldade, mas quem tem fé vai adiante. Quem tem fé não se deixa levar pelos obstáculos, pelas dificuldades que nós encontramos pelo caminho. Nós vamos em frente e enfrentamos, porque outro não pode fazer por nós. Outro não pode fazer o que eu preciso fazer. Outro não pode fazer ou colher o que eu plantei em outras vidas. Ele tem a vida dele, ele tem as colheitas dele também. Cada um tem seus problemas. Ou então somos nós mesmos que temos que resolver os nossos problemas. Porque como é que nós vamos ganhar experiência? Como é que nós vamos ganhar experiência? Vocês já imaginaram um médico terminar o curso dele só na teoria? Cadê a experiência? Um engenheiro? Não tem sentido isso. Então, essa mulher, movida pela fé, que remove montanhas, ela não pôde abordar Jesus Cristo de frente. Mas em dado momento, quando ele ia passando, ela estendeu a mão e tocou no manto de nosso Senhor Jesus Cristo, e automaticamente ela ficou curada. Automaticamente ela ficou curada. E Jesus Cristo sentiu esse toque, um toque diferente, porque muitos tocavam, mas ele não sentia, porque não era toque de fé. Mas essa mulher tocou e ele sentiu, ele se virou. Quem foi que me tocou? E os apóstolos disseram: mas mestre, quem é que vai saber quem te tocou, mestre? Se são tantos aqueles que tocam em ti. Disse: eu senti uma virtude, uma energia saindo de mim. Quando ele olhou, a mulher estava de joelho diante dele, agradecendo. Quer dizer, não basta só tocar, precisa ter fé. E mostrar que realmente tem a fé. Porque senão, se essa mulher não tivesse, na hora que tivesse visto aquela multidão, ele disse: não vou não, porque aí não vou nem chegar perto. São os pessimistas. São aqueles que dizem que têm fé, mas no momento da primeira dificuldade, abandonam. Isso não vai adiantar nada. De forma alguma. Vocês já imaginaram se Jesus Cristo tivesse desistido da sua missão? Mas ele tinha e tem fé, e tem amor por nós. Então essa mulher, ela ficou curada.
como nós também podemos ficar curados. Mas só que tem que haver os nossos esforços. Não vai cair do céu a solução dos nossos problemas, não. Até que os anjos, os espíritos bons podem nos intuir, mas somos nós que temos que fazer. Somos nós que temos que fazer. Então, assim como essa mulher, nós também podemos tocar, mas com um toque de fé, para que nós sintamos essas energias do Mestre amado. O Mestre amado, que é o pastor, e nós somos as ovelhas. E ele mesmo diz que não vai abandonar as suas ovelhas. Pode passar o tempo que passar, mas ele tem um compromisso de nos levar ao redil divino. Que redil é esse? É o redil da paz, é o reino dos céus que está dentro de cada um de nós. Pois vamos aqui agora interpretar os evangelhos, os versículos. Lucas 17, 6, ele diz: E disse o Senhor: Se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esses montes: desarraigai-te, se move, né, daqui e planta-te ao mar, e eles vos obedeceria. Quer dizer, são os montes que nós precisamos afastar do nosso caminho. Eles precisam se desgarrar desse nosso caminho. Então nós precisamos tirar, mas é preciso ter fé. Mas na verdade, que montes são esses? Que montanhas são essas? Não são físicas. Não são físicas esses montes. São os montes do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade. E que nós precisamos tirar do nosso caminho, para que a nossa vida seja mais fácil. Mas se a gente for interpretar isso aí ao pé da letra, nós vamos ver que não tem sentido nenhum. Se fosse montes físicos, hoje, através dessas grandes máquinas que a gente está, quando está viajando, a gente vê essas máquinas destrói um monte gigantesco. Daqui a pouco a gente vai viajar, quando volta o monte já está, aquelas montanhas estão todas desfeitas. Então nós não podemos pegar ao pé da letra o que Jesus Cristo nos colocou, porque Paulo de Tarso, em Gálatas 4:4, ele diz: a letra mata, o espírito é que vivifica. Então, se nós formos pegar ao pé da letra, nós vamos ter o quê? Montes e montanhas físicas, e não são montes e montanhas físicas. Os montes e as montanhas são o orgulho, o egoísmo, o ódio, a vaidade, que tem nos atrapalhado nas passadas que nós precisamos dar rumo ao reino dos céus. Então, se nós queremos facilitar a nossa vida, é preciso retirar esses montes que estão dentro de nós, para seguirmos em frente. Certo? Nós vamos encontrar em Tiago, esse aqui é o Tiago, não é o Tiago, irmão de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo tinha um irmão que fazia parte do seu apostolado, tinha o Tiago maior e o Tiago menor. Tiago 2,14, ele diz o seguinte: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Bom, se eu digo que tenho fé da boca para fora, mas não faço nada em meu favor e do próximo, o que é que vai adiantar essa fé? A fé é uma energia que vai nos dar forças para que nós possamos nos ajudar e ajudar o próximo. Não é aquela coisa que muitos dos nossos irmãos acreditam: basta ter fé e pronto, minha vida está resolvida. Mas vamos interpretar ao pé da letra. Se fosse só isso mesmo, basta eu ter fé, não vai precisar fazer nada. Numa Covid dessa aqui já tinha morrido todo mundo, porque ninguém ia fazer nada. Eu tenho fé, não é isso? Ou então a fé é a energia que nós captamos do Pai Criador, e nós vamos usar essa energia nas dificuldades que nós encontrarmos pelo caminho, porque aí nós estaremos
pondo à prova a nossa fé. É o que Tiago disse. Se eu tiver fé, se não tiver obra, não tem valor nenhum. Como é que eu vou demonstrar minha fé? Como é que eu vou provar que eu tenho fé? Nós provamos através das nossas ações, da superação das nossas dificuldades. Respeito quem achar que basta somente a fé. Respeito, mas um dia ele vai ver que não é isso. Que não é isso. Primeiro porque nós temos os 12 apóstolos, porque Judas foi substituído depois por Matias, os 12 apóstolos dando os testemunhos da sua fé. Nós vamos encontrar como foi que Pedro desencarnou, morreu, crucificado de cabeça para baixo. Nós vamos encontrar Paulo de Tarso, 13º apóstolo, que foi decepado a sua cabeça nos pântanos romanos. Então, para quem foi que deu mais testemunho da sua fé do que Paulo? Quantas chibatadas, quantas pedradas ele não levou para segurar, para mostrar a fé que ele tinha e tem? Então não é diferente da gente. Não é diferente da gente. Então, volto a repetir. Se eu disser somente estar aqui em casa e disser, bom, eu tenho fé em Deus e pronto. Aí, isso quer dizer o quê? Eu tenho fé em Deus, quer dizer que Ele vai fazer tudo por mim, eu não vou fazer nada. Se a gente fizer isso com o filho da gente, mais tarde a gente vai estar chorando. E a gente tem mais jeito nessa vida. Não é isso? Então, volto a repetir. A fé, nós precisamos demonstrar a nossa fé através de ações, de obras. Certo? Mas aí Lucas 17:5, ele diz: disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé, que até aquele momento eles não tinham a fé para remover essas montanhas, as dificuldades que eles já sabiam que iriam encontrar. Por quê? Nós vamos encontrar Pedro que negou Jesus Cristo por 3 vezes, não tinha fé. Nós vamos encontrar Judas, que vendeu Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Nós vamos encontrar Tomé, que precisou que Jesus Cristo estendesse as suas mãos para que ele metesse o dedo nos cravos e depois tocar na 3ª vértebra do lado direito, para comprovar que era Jesus Cristo. Aí, para a pessoa ter fé em Deus, que ninguém vê, mas sente, como é que os Tomés da vida vão provar realmente a sua fé? Certo? Então, os próprios apóstolos pediram ao mestre para que o mestre ajudasse a eles a aumentar a fé, como Jesus Cristo disse, pelo menos do tamanho de um grão de mostarda. Um grão de mostarda é do tamanho de um caroço de arroz. É muito pequeno. E nós não temos ainda essa fé. Estamos lutando para ter essa fé. Porque quando acontecem as coisas negativas, as contrariedades e tudo mais, e tal, a gente fica bambeando e tudo mais, entendeu? Mas é isso. Deus conhece os seus filhos e Jesus Cristo, que é o bom pastor, conhece as suas ovelhas, né? Isso todos nós sabemos. Bom, aí Tiago 2:22, ele prossegue dizendo: bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Através das nossas obras, através das nossas ações positivas, a nossa fé vai aumentando cada vez mais. Aumentando cada vez mais. Porque através de uma ação praticada em favor do próximo, nós vamos entrando em contato com os anjos, com as forças superiores do universo. É isso que acontece. Aí nós vamos crescendo cada vez mais nessa fé, porque fé é fidelidade a Deus. É ser fiel a Deus. Mas para ser fiel a Deus, nós precisamos cumprir, colocar em prática os seus 10 mandamentos, que são para todos, em todos os mundos criados por Deus. Os 10 mandamentos estão presentes. Ele não fez 10 mandamentos para cá, 10 mandamentos para outro mundo, não. A lei de Deus é a mesma em todo o universo. Se nós não cumprirmos aqui, nós vamos cumprir em outro lugar. Não tem jeito. Então nós vamos encontrar agora em
Paulo, 2 Timóteo 4:7. Quem sabe, todos nós conhecemos a história de Paulo, que era um rabino, doutor da lei, discípulo de Gamaliel, primeiro perseguidor dos cristãos. Quem lê o livro Paulo e Estevão vê naquele, como ele fez com o irmão da sua noiva, mas ele deu grandes testemunhos. Ele encontrou a estrada de Damasco e viu Jesus Cristo e se dobrou a ele incontinente. Quando ele diz: mestre, o que é que tu queres que eu faça? Ele não foi nem procurar conversa. O que é que tu queres que eu faça? E a fé dele foi tão grande que nós devemos a ele a disseminação do Evangelho até a Espanha. Ele só não prosseguiu porque João ficou preso de Roma e ele precisou voltar, porque João tinha uma grande missão, tinha 16, 17 anos. Por isso é que ele voltou. E ele tinha muitos amigos lá. Então Paulo, 2 Timóteo 4:7, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Quer dizer, quantos combates, quantas dificuldades ele não passou, mas ele nunca enfraqueceu a sua fé. Por isso que ele é o exemplo para cada um de nós. Como ele mudou. Um perseguidor dos cristãos, na casa do caminho, na estrada de Jope. Ele se transforma. O homem que ele perseguia, que era Jesus, ele simplesmente começou a servi-lo e serviu com honradez. Realmente, Paulo de Tarso, antes chamado Saulo, e depois foi batizado por Pedro como Paulo de Tarso, certo? Então, como eu já disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, diante de tudo que nós estamos vivendo, quando chegar o momento de nós partirmos, que todos nós vamos partir, para depois voltar, né? Que nós guardemos essa fé, mas essa fé inflamada cada vez mais pelas ações, pela luta diária que nós travamos para ser um homem bom, para ser uma mulher boa, que não guarde mágoa, rancor, ódio dentro dos nossos corações, porque isso é que tem nos atrasado. Quando a gente guarda ódio, rancor, mágoa dentro dos nossos corações, nós não estamos seguindo com nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos nos enganar, não. Para seguir com Jesus Cristo é preciso amar, perdoar, praticar a caridade, a humildade e a simplicidade. É isso que nós precisamos fazer. Aí a pessoa diz: mas perdoar é difícil. Bom, meu amigo, nós não vamos passar a vida toda, as vidas para frente para perdoar, porque um dia a gente vai ter que perdoar. Não, nós não vamos suportar, porque o não perdão, o ódio que a gente possa ter de alguém, é uma energia negativa que causa doenças. E ninguém é feliz tendo dentro do coração mágoa, o não perdão por alguma coisa que alguém nos fez. E ainda tem mais ainda. Se eu tenho um ódio de alguém aqui na terra, se eu não perdoo porque ele me fez alguma coisa, e não quero seguir os ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo diz, que nós devemos perdoar não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Se eu não quero ouvir isso aí, na próxima vida eu posso vir com esse grande inimigo como filho. Como meu filho. Mas como é isso? Olha, quantos exemplos nós já não vemos aqui no mundo de pai que não gosta de filho e filho que não gosta de pai? Quem são esses? Será que Deus vai criar seus filhos desse jeito, um já não gostando do outro? De forma alguma. São espíritos que estão tendo a oportunidade de reparar os seus erros. Se não perdoarem em outras vidas, vão perdoar agora. Se não perdoar nessa vida, vão repetir. É assim que se processa. Não adianta a gente fugir da realidade. A gente pode até deixar para depois, para amanhã, para depois, mas um dia não tem jeito. Nós vamos ter que encarar essa realidade, certo? Bom, Tiago
2:18, capítulo 2, versículo 18, ele continua dizendo: mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha pelas minhas obras. Está aí, Tiago, discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu só posso demonstrar minha fé através das minhas ações, das minhas obras. Das minhas obras. Aí sim, aí eu vou mostrar para mim mesmo que eu tenho fé. E vou mostrar para os meus irmãos também. Nós precisamos ser exemplos. Nós costumamos copiar as coisas dos nossos irmãos, às vezes copiamos as coisas erradas. Nós precisamos copiar as coisas boas, porque nós precisamos sentir essa motivação para seguir em frente, para vencer os obstáculos. Se eu não tenho condições de passar, se eu estou num caminho, se tem uma pedra muito grande no caminho, se eu não tenho condições de passar, eu contorno ela. Eu não vou ficar ali chorando porque eu tenho essa pedra, porque eu não posso passar. Vamos contornar. É muito mais fácil para a gente. Nós não podemos dificultar as nossas vidas, como eu já disse. Porque quando eu dificulto a minha vida, só eu mesmo é que tenho que acabar com isso. Outros podem me ajudar, mas sou eu o responsável. Então eu preciso facilitar a minha vida. Nós precisamos facilitar a nossa vida.